para efeito da gente iniciar o raciocínio, nós vamos começar a falar sobre regulação em radioterapia. E a gente dividiu a nossa fala em 7 itens para poder melhorar o entendimento do assunto, né? E a gente poder organizar melhor a apresentação. Então, a gente dividiu em primeiro o conceito de regulação, segundo, o papel do Estado na saúde pública, em terceiro, um marco importante na história da vigilância sanitária no Brasil, que foi a criação da Anvisa e o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Quarto, a gente vai discutir um pouquinho as atribuições da vigilância sanitária do Estado do Rio de Janeiro. Em quinto, a gente vai trazer alguns dados para a gente raciocinar sobre a epidemiologia do câncer no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro, obviamente. Sexto, a gente vai falar um pouco da gestão do risco sanitário, os conceitos, definições, né, e ações da vigilância sanitária. Em sétimo, a gente vai abordar a questão da segurança do paciente nas aplicações médicas, tá? Ou seja, a radioproteção em si, né? Eu pediria apenas uma desculpa aqui, um engano. O item, houve uma troca aqui, o item segurança do paciente nas aplicações médicas é o item sexto, e segurança do paciente e gestão do risco sanitário é o item sétimo, tá? Continuando. Bom, inicialmente, para a gente começar a entender a regulação em saúde e regulação particularmente em vigilância sanitária, a gente deveria partir, então, de entender primeiro o conceito de regulação, né? A gente trouxe aqui como inicial, apenas para iniciar a discussão, um modelo, né? Um modelo que foi elaborado por 2 pesquisadores da Universidade de Oxford, que trata exatamente do termo da regulação. Esses pesquisadores dividiram a regulação em 4 itens, 4 modos ou modelos, né, para tentar explicar melhor como se dá o desempenho da regulação no meio social, no meio da economia. Então, ele trata isso aqui. O primeiro modelo seria um modelo eletivo, né? O modelo eletivo que seria aquele que é imposto para corrigir falhas no mercado. O modelo diretivo seria um modelo comprador, né? Aquele que foi feito para estimular certos tipos de padrões de serviço no mesmo mercado. O Estado, então, ele entraria como interventor, como um comprador, né, de serviços ou bens, né, e poderia, através dessa forma, né, ele poderia estimular aqueles padrões que são mínimos necessários para a prestação de serviços ou mesmo para determinada produção de determinados equipamentos. E o modelo, como eu estava falando, restritivo, é o que limita o que é disponibilizado no mercado, né? Então, o Estado ele teria a capacidade, ou tem a capacidade, de, através de criação de mecanismos de controle, limitar o que é disponibilizado no mercado, né? Impondo bloqueios ou mesmo restrições à venda e restrições à entrada de produtos no país, o que é bastante natural que aconteça. A gente está assistindo aí, no caso das vacinas, né, que são bens, hoje, produtos necessários para o combate da pandemia, para erradicar a pandemia,
do Brasil, e a gente vê que o próprio Estado ele tem regras que não permitem que se entre no Brasil um produto sem que haja prévia autorização para o seu uso. E depois a gente tem o modelo prescritivo, né, que define o critério da oferta de serviços, né. Esse modelo é aquele modelo que, particularmente, tem muito a ver também com os mercados da saúde, da regulação do mercado de saúde, porque, ao definir critérios, significa que ele tem que definir regras, né? E essas regras nada mais são do que imposições que são colocadas de forma de resoluções, de forma de decretos, de forma de portarias, de forma a que haja no mercado um modus operandi, um modo de elaborado pelo próprio Estado para que essas mercadorias tenham uso, seu emprego no Brasil, no caso do mercado brasileiro, do mercado interno brasileiro. Bom, a gente tem que, traçando um pouco mais na linha do tempo, a gente vai perceber que a palavra regulação ela é uma certa ela deriva de uma outra palavra mais antiga que era utilizada no século XIX, né, que era a palavra regulador. Essa palavra regulador ela tinha o uso, geralmente, empregado na época da Revolução Industrial, né, com equipamentos ou modelos, tipos de equipamentos que faziam o controle das máquinas, né? Daí é que derivou essa palavra, então, o termo regulação e os conceitos que a gente hoje vê empregados em todas as áreas, né? Em todas as áreas a gente vê a palavra regulação sendo usada. No direito, na administração, né? Na indústria, e todas as áreas de atividade humana, a gente vê o amplo uso do termo regulação hoje. A gente chegando mais modernamente no conceito de regulação em saúde pública, a gente vai observar que existe, então, uma tendência, né, já que a gente sabe que o Estado ele exerce esse papel regulador, né, na maioria das áreas de atividade da economia. No conceito de regulação em saúde, a gente vai também ter o Estado como o limitador, aquele que vai fazer o controle dessas atividades. Então, hoje, a gente observa no Brasil uma tendência, né? A tendência conforme apontado em diversos autores, é cada vez mais frequente a delegação de funções ou atribuições do Estado para o setor privado. Aquilo que o Estado prestava antes, em termos de serviços de saúde, né, está sendo, aos poucos, transferido para a iniciativa privada. Por outro lado, com esse enfraquecimento do Estado na área de prestação de serviços, a gente observa, por outro lado, o Estado ficando cada vez mais robusto na função regulatória, né? A regulação também foi concebida como uma atividade, né, que necessita de conhecimentos científicos e técnicos para sua execução, exigindo-os como pré-requisito. Naturalmente, a gente vai entender que o Estado, para desempenhar esse papel, ele precisa primeiro, né, de mão de obra qualificada, né? Precisa de amplo conhecimento técnico para que possa intervir, né, nos mercados, tanto no sentido da prestação do serviço, na regulação da prestação do serviço, quanto também naquilo que o mercado oferece em termos de produtos, né? No caso, os produtos para a saúde.
existe, sim, uma base legal, né, para que o Estado brasileiro passasse a ter uma ação, né, mais determinada, mais ampla na área da saúde. Né? Na área da saúde, através da Constituição Federal de 88, é sabido por todos que o artigo 196 passou a determinar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante as políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e também garantindo o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Não fica aí muito claro, muito entendido, né, a forma como o Estado, né, iria fazer isso, porque como se tratava da Constituição, a Constituição ela não pode descer a nível de detalhe, né, não deveria, pelo menos. Né? Então ficou apenas dessa forma elaborada a Constituição e determinando então que a saúde era o direito de todos e o dever do Estado era garantir que as condições para a saúde fossem promovidas. Bom, então a gente já viu que o Estado tem um importante papel na saúde pública e tem um importante papel, importantíssimo papel também na questão da regulação. Né? Agora, no que diz respeito ao direito subjetivo do cidadão à saúde, a gente deve questionar quem seriam os entes responsáveis para garantir esse direito. Né? E aí fica claro que esse papel ele é compartilhado entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, né? Porque eles é que devem garantir e fornecer todas as ações e serviços indispensáveis à concretização do direito, desse direito subjetivo do cidadão à saúde. Então, a gente pode afirmar que mais que uma obrigação, né, porque tem uma natureza contratual, né, seria uma espécie de contrato social, que foi derivado da nossa Constituição. Então, mais que uma obrigação desse contrato social, o Estado passou a ter o dever, né, de prestar os serviços necessários à devida assistência do cidadão, de forma a preservar sua vida com todos os requisitos indispensáveis a uma existência digna. E aí surgiu a necessidade, já na década de 90, né, de se fazer, então, a regulamentação de uma lei, né, da Constituição, claro, né, como seria aplicada esses direitos, né, garantidos pela Constituição. Então, foi elaborada e aprovada, né, a Lei 8080, a chamada Lei do SUS, que exatamente dispunha, né, sobre as condições para a promoção, proteção, recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços que iriam prestar exatamente esses serviços. Né? A Lei 8080, então, ela desceu a nível de detalhe, né, quais seriam esses serviços e como eles seriam garantidos pelo Estado. Né? Então, no artigo 1º, a lei que regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas do direito público ou privado. Das disposições gerais, o seu título, no artigo 2º, ela reafirma que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. No parágrafo 1º do mesmo artigo, no parágrafo 1º, voltando, o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução dos riscos de doença e de outros agravos.
e no estabelecimento de condições, né, que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e ao serviço para a promoção, proteção e recuperação. No parágrafo 2º também, ele não exclui, né, o dever também das pessoas físicas, né, da família, das empresas e da sociedade. Ou seja, essa lei ela procura trazer, comungar com todos os entes, né, da sociedade civil, para que todos contribuam para o fortalecimento, então, do Sistema Único de Saúde. Já no seu artigo 6º, ele ainda incluiu, no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, a execução de ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica. Então, isso aqui foi de uma importância vital, porque trouxe à luz, né, que o Estado também se obrigava a incluir as ações de vigilância sanitária no rol, né, de ações do SUS. Ao incluir isso, ele, na época, ele não dispunha ainda de um instrumento capaz de organizar o sistema e dar mais efetividade na regulação, né? Isso só veio ocorrer quase 10 anos depois, em 1999, quando se criou, né, através da Lei 9.872, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e se estrutura, passa, pelo menos, a iniciar a estruturação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária tem como, digamos assim, cabeça do sistema a agência, né, que é uma autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, que tem por papel... Deixa eu voltar aqui, porque adiantou sem... Então, a Anvisa, que atua no controle sanitário, né, de produtos, tanto os nacionais produzidos no território nacional como os importados, de alguns estabelecimentos e também portos, aeroportos e fronteiras. Então, a Anvisa foi criada com essa finalidade, né? É bem verdade que também nessa mesma década de 90, né, o que talvez tenha também contribuído bastante, né, para a criação da agência, foi um enorme número de problemas sanitários que eclodiram na década, né? A gente pode lembrar também dessa época da questão da AIDS, né? A explosão da AIDS, né? Da epidemia da AIDS. A gente pode também lembrar do escândalo da falsificação de medicamentos, da morte de quase 100 idosos numa clínica de repouso aqui no Rio de Janeiro, na Santa Genoveva. A gente pode lembrar também da morte dos pacientes que sofriam hemodiálise, né, que submetiam-se ao tratamento de hemodiálise em Caruaru. A gente teve também um número elevado de óbitos, 71 pessoas faleceram. Portanto, e também houve, nesse mesmo período, o acidente nuclear de Goiânia, que também marcou profundamente a sociedade brasileira. Tá? Então, a Anvisa veio, de certa forma, para poder estruturar melhor o Estado brasileiro, para dar resposta, né, e também intervir em todas as questões relacionadas com a saúde e também diretamente relacionadas com a saúde, também as questões que são correlatas à saúde. Bom, e a gente tem, já existia antes, as vigilâncias, né, sanitárias dos estados e as vigilâncias sanitárias municipais, cada uma com as suas atribuições, né, no território. As vigilâncias sanitárias estaduais trabalham mais na área da coordenação, né,
e também de elaboração de normas, como também a Anvisa o faz, e, muitas vezes, complementando as ações das vigilâncias municipais. Já as vigilâncias municipais, elas ficam mais na área dos serviços diretamente prestados à população, né? Ou também na área de comércio. Então, fiscalização de produtos e serviços, né, em geral, né, diretamente feita pelas vigilâncias sanitárias municipais. Alimentos, bares, restaurantes, academias, salões de beleza, venda direta de produtos para a saúde também. Enfim, a vigilância sanitária tem esse dever, né, de fazer esse tipo de tarefa, de cumprir esse tipo de tarefa. Então, esse sistema ele é integrado, né? Não é que exista exatamente uma supremacia de um serviço municipal sobre um serviço estadual ou um serviço federal, mas cada um, dentro da sua área de atribuição, procuram agir de maneira coerente, de maneira principalmente obedecendo às legislações, né? Tanto as legislações federais, estaduais e municipais, que elas também têm a sua hierarquia, né? Uma lei ou uma resolução, uma portaria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela pode ser, no Estado, por força de uma decisão do governo estadual, ela pode ser aprimorada ou pode ter o seu poder de restrição ampliado. Ela só não pode contrariar aquilo que foi emanado pelo órgão federal. Da mesma sorte, acontece também com as vigilâncias municipais. Tá? É o mesmo sistema que funciona. E como se organiza, então, essas atribuições da vigilância sanitária no Estado do Rio de Janeiro? Né? A gente sabe que muito do que é produzido pela vigilância sanitária do Estado, ele está inserido no rol de serviços, né, prestados pelas vigilâncias sanitárias como um todo. E, portanto, o Estado também teve que editar normas ou editar leis para poder exercer a sua função. No que diz respeito ao nível estadual, a gente pode afirmar que a autoridade sanitária do Estado é o secretário de Estado de Saúde, que é representado pela Superintendência de Vigilância Sanitária no Estado do Rio de Janeiro, chamado Suvisa, né? E ele é ordenado por essas duas resoluções no que diz respeito à sua instituição basilar, né? Base legal. A Resolução 6.058, de 2014, que relaciona no artigo 1º os tipos de estabelecimentos que estão sujeitos a ações de vigilância sanitária no âmbito estadual, no que tange à execução das ações de controle sanitário, a concessão, revalidação e cancelamento de licença de funcionamento, e a inspeção sanitária dos estabelecimentos. A gente tem também como guia a Resolução 6.1822 de 2018, né, que já trata da questão documental, né, os documentos que são necessários aos diversos tipos de requisição, de regularização de empresas, como a licença inicial, revalidação de licença, registro de livros, registro de certificado, diplomas, pedido de certidão, declaração, baixa de estabelecimento, cancelamento, licença de funcionamento, entre outros. E também o visto em projeto básico de arquitetura. Então, é a porta de entrada, né, na verdade, que é feita através desses expedientes administrativos para que os serviços, né, possam ser licenciados e possam ter autorização, então, para operar dentro do Estado do Rio de Janeiro.
Bom, então, trazendo então agora para o lado específico das atribuições da vigilância sanitária do Estado, no que diz respeito à regulação em radioterapia. A gente também dispõe de além daquelas outras que eu já citei anteriormente, né, que tem mais um eixo legal administrativo, a gente dispõe também no aspecto técnico, né, a gente tem também uma ampla base de leis, resoluções, decretos que estão aí descritos, que são o nosso guia, né, para o nosso trabalho, servem de guia para o nosso trabalho. Da mesma forma, existe, no que diz respeito à segurança das aplicações médicas e também construção de serviços de instalações radioativas, e a gente também depende também de um outro órgão técnico importantíssimo, que é a CENEM, né? Que é o órgão federal que trata exatamente de uma questão das questões técnicas ligadas à segurança de fontes, os requisitos básicos de proteção radiológica, os requisitos relativos à implantação ou funcionamento de serviços de radioproteção e requisitos de segurança e proteção radiológica para serviços de radioterapia. Então, a gente tem que estar atentos tanto no aspecto, né, da segurança radiológica da instalação em si, como aqui trata bem dessa questão a CENEM, que é o nosso órgão consultivo mais importante, como também a gente estar atentos a todos os aspectos relacionados à atenção durante o tratamento, a atenção do paciente durante o tratamento. Então, a gente precisa combinar esses dois blocos, né, de normas e resoluções que estão amplamente amparadas em conhecimentos técnicos, né, específicos, para que a gente possa desempenhar bem as nossas funções. E é o que a gente busca, né? É o que a gente tem buscado ao longo do tempo. O assunto, o tema principal nosso não é exatamente tratar do câncer, mas cuidar da forma como o câncer especificamente é tratado pela radioterapia. Então, a gente precisa também conhecer, né, um pouco do que está acontecendo, a doença câncer está trazendo em termos de impacto epidemiológico na nossa população. A gente não pode fechar os olhos para isso, né, e buscar, né, essas informações. No caso do Brasil, a gente tem uma pesquisa, uma projeção feita pelo Instituto Nacional do Câncer, que publicou essa estimativa. Para o triênio de 2020 a 2022, é esperado que nós tenhamos 625 mil casos novos de câncer a cada ano. E as causas, né, já estão também mapeadas em relação à doença no Brasil, né? A gente pode afirmar que os maiores contribuintes são os fatores de risco relacionados com obesidade, que estão relacionados com o desenvolvimento dos 11 dos 19 tipos mais frequentes de tumores na população brasileira. Há também importância dos comportamentos relacionados com os hábitos de fumar, consumir bebidas alcoólicas, o sedentarismo e manter uma dieta pobre em vegetais, o que aumenta também o risco
para esses 10 tipos de doenças mais frequentes na nossa população. Essas informações constam na publicação Estimativa 2020, Incidência de Câncer no Brasil, lançado pelo INCA. Bom, depois do câncer de pele não melanoma, né, que serão responsáveis por 677 mil casos novos, os mais incidentes são o de mama, o de próstata, 66 mil cada, cólon e reto, 41 mil, pulmão, 30 mil, estômago, 21 mil, e separados por sexo, né, os tipos mais frequentes nos homens, excluindo-se pele não melanoma, vão ser próstata, 29%, cólon e reto, 9,1%, pulmão, 7,9%, estômago, 5,9%, cavidade oral, 5%. E nas mulheres, também, se não contarmos o melanoma, a gente terá os mais incidentes serão mama, 29%, cólon e reto, 9,2%, colo de útero, 7,4%, pulmão e tireoide. Então, a gente vai observar aqui, por localização primária, a gente vai observar a confirmação desses casos novos para cada ano, né? Iniciando com o ano de 2020, o número de casos que foram projetados. A gente vai ver que nos homens a próstata vai ser a maior causa de câncer, com quase 30%, só confirmando. Cólon e reto, com 20 mil casos, vai ser também 9%, bem abaixo do primeiro lugar, né, que é a próstata. Traqueia, bronco e pulmão seria o terceiro, com 7,9%. Estômago, em quarto, com 5,9%. Cavidade oral, 11.200 casos, com 5,%. Esôfago, 8.690 casos, com 3,9%. Bexiga, 7.590 casos, 3,4%. Laringe, 6.470 casos, 2,9%. As leucemias aparecem aqui também com 5.920 casos, 2,6%. E sistema nervoso central, 5.870 casos, 2,6%. Todas as neoplasias, exceto pele não melanoma, a gente teria 225.980. Se nós retornarmos aqui para o índice dos casos de incidência no sexo feminino, a gente vai também confirmar aqueles dados, né, com 66 mil casos para câncer de mama feminina, estimado para mais ou menos 30%, cólon e reto, 20.470, 9,2%. Não, esse é outro, o doutor André. Colo do útero, 16.710 casos, Dona Sofia, 7,5%. depois eu vou vir aqui, eu vou anotar com a senhora. Traqueia, bronco e pulmão, 12.440 casos, 5,6%. Glândula e tireoide, 11.950 casos, 5,4%. Estômago, 7.870, com 3,5%. Ovário, 6.650, 3%. Corpo do útero, 6.540, com 2,9%. Linfoma não Hodgkin, 5.450, 2,4% dos casos. Sistema nervoso central, 5.230, 2,3%. E todas as outras neoplasias, exceto pele não melanoma, né, a gente teria um total de 223.110. Bom, o que é importante a gente verificar aqui? O primeiro fato é que essa foi a projeção para 2020. Né?
Provavelmente, a gente teve uma confirmação desses dados, né? Ainda não foi publicado, mas você me viu que essa projeção ela se estendia até 2022. Então, totalizando aquele total, né? aquele montante de mais de 600 mil casos novos de tumores malignos. E por que isso é importante no que diz respeito ao planejamento e ao tratamento, né? A gente sabe que a maior parte desses tumores, né, pelo menos 70% deles, eles serão tratados, mais adiante a gente vai ver isso, né? Pelo menos 70% vão ser tratados por radioterapia, tá? Então, além das outras estratégias, das outras técnicas empregadas no tratamento, a gente vai ter um afluxo, pelo menos nos próximos anos, né, dessa projeção, desses casos projetados, né, que serão tratados nas clínicas de radioterapia, nos serviços de radioterapia por todo o Brasil. E o gerenciamento do risco, ele é uma função importante do nosso trabalho. No que diz respeito ao gerenciamento do risco, a gente pode fazer uma provocação aqui, né? Porque a gente sabe que morrer de um acidente aéreo, né, é uma coisa muito, muito difícil de acontecer. As possibilidades de que isso aconteça, então aqui, eu coloquei aqui 2,4 em 10 milhões. Morrer em consequência de um câncer já sobe para 10,5 em 100 casos. Então, a gente botou até de uma forma assim irônica, mas quis comparar, né, com ser atacado por um tubarão, né? Você vê essas duas moças aqui, despreocupadas, né, com seu lazer, né, no stand-up paddle, mas ao fundo você vê uma sombra lá, né? Mas qual seria a chance de ser atacado por um tubarão? 1 em 11,5 milhão, segundo, né, o Centro de Análise de Risco da Universidade de Harvard e o Museu de História Natural da Flórida. Então, é isso. A chance que a gente tem de ter um problema grave de saúde, que é câncer, né, ela é extremamente importante. Bom, no que diz respeito também ao gerenciamento do risco nas aplicações médicas, né, a gente tem que lembrar, eu já falei antes, né, que os dados da Organização Mundial de Saúde citam que 70% dos pacientes com diagnóstico de câncer serão submetidos um dia à radioterapia em alguma fase de seu tratamento. Se a gente for observar, né, a fração de dose na população para fontes artificiais, o radiodiagnóstico ainda vai ser a maior fração, né, dessa radiação que vai ser aplicada na população. Porém, nas aplicações médicas, a gente observa aqui uma fatia menor, né, esse tom roxo aqui, que a gente está mostrando. Acontece que, mesmo sendo uma fração menor, né, dessa radiação distribuída na população, o que preocupa a gente é que, na radioterapia curativa, o radiooncologista tem sempre como objetivo liberar a máxima quantidade de radiação no tumor, né, sabendo que ela está próxima ou até se superpõe à de tolerância do tecido normal. É claro, se a necessidade que tem é de irradiar um volume alvo, né, a radiação tem que ser elevada, né? Mas a gente tem que lembrar que em torno daquele volume alvo, né, a gente tem tecido sadio, né? E, por óbvio, há uma grande preocupação, né, com os sistemas de controle, de planejamento do tratamento para minimizar esse efeito. E também no controle durante o tratamento, né, e pós-tratamento. Mas, de qualquer maneira, né, existe sempre a possibilidade de ocorrência de um erro, né, de ocorrência de uma tem máscara N95? exposição
além do necessário. Bom, eu tentei aqui trazer um exemplo importante assim, para a gente poder entender um pouco melhor esse conceito de gerenciamento do risco durante as aplicações médicas, no que diz respeito à dose. Se a gente observar esse gráfico, a gente vai ver o seguinte. Do lado esquerdo do gráfico, a gente vai ver Tem muito ruído aqui, tá, nesse momento. Do lado esquerdo do gráfico, a gente vai observar, né, uma linha vertical decrescente, né, porque ela parte daqui de 15, 10, 5%, até zero. Né? E do lado direito, a gente vai observar uma linha crescente, que ela parte de 85% até chegar a 100%. Então, a gente tem, nessa primeira linha vertical, a recidiva e a necrose. E na outra linha, na linha sequente, o controle local, que seria o controle do tumor, né? Aquele objetivo que está sendo perseguido com o tratamento. Então, só para título de exemplo, a gente está vendo aqui uma dose aplicada crescente que vai de 5.200 centigraus a 5.800 centigraus. Isso está todo mundo entendendo? Espero que, se tiver, depois eu posso explicar melhor. Mas o que eu quero mostrar com isso? Que entre 5.400 centigraus e 5.600 centigraus ocorrem efeitos críticos aqui do tratamento, né? Que são expressos nessas curvas, curva A, B e C. Na curva a gente vai verificar que a taxa de recidiva, né, ela diminui na medida que a radiação aplicada, a dose de radiação aplicada aumenta. E ela estabiliza a partir de a partir de 5.600 centigraus, ela estabiliza e fica muito próxima de zero. Ok? Então, a recidiva, ela, digamos assim, ela diminui o seu risco quando aumenta a dose de radiação, tá? No volume alvo. Porém, se a gente observar aqui, a partir dos 5.600 centigraus, a gente observa que o aumento de dose ele causa um efeito indesejável. Qual é o efeito? Aumenta a taxa de necrose do tecido. Tá? Então, a gente observa aqui um aumento da taxa de necrose inversamente proporcional àquilo que se procura, que é o controle da doença. Né? Você observa que aqui, conforme a taxa de necrose vai aumentando, é inversamente proporcional ao controle da doença. E, finalmente, a curva virtuosa, que seria aquela curva C, que é a curva do controle local, onde se observa a obtenção da taxa de cura, né, entre também 5.400 e 5.600 centigraus, onde teria um nível ótimo, né, de controle da doença, mas a partir daí há uma queda acentuada já, né, da melhora. Ou seja, o aumento da dose não vai trazer melhora para esse paciente. Tá? Então, o que a gente está procurando demonstrar aqui? Que pequenas variações de energia, de 3% a 7%, tá? Quando depositadas no mesmo alvo, tá? Essas pequenas variações de energia, quando no mesmo campo, né, podem provocar resultados bastante diversos. Tá? Bom, vou passar aqui. E aí vamos chegar exatamente nas ações de vigilância sanitária. O que a vigilância sanitária, né, produz, qual o
os atos da vigilância sanitária para fazer o controle dos prestadores de serviço na área de radioterapia no Rio de Janeiro. O objetivo é exatamente esse, o gerenciamento do risco do serviço de radioterapia, onde se inicia por uma inspeção da área física, né, observando um roteiro de inspeção baseado exatamente em todas aquelas normas que a gente já apresentou antes. Há uma ampla verificação de documentos, né, para verificar primeiro, se os documentos foram todos apresentados, né? E segundo, se os documentos correspondem àquilo que está sendo solicitado para a atividade. Depois de verificação do status da licença sanitária, né? Durante o ato da inspeção, né? Ou mesmo antes, a gente tem que, quase que obrigatoriamente, verificar o status da licença sanitária daquele serviço que vai ser inspecionado. Um outro item importante para a verificação é se o ofício de autorização de funcionamento da CENEM, né, ele está sem nenhuma pendência. Se esse ofício está dentro do prazo, ou seja, se está dentro do prazo de autorização e se ocorre alguma pendência. O outro item muito importante são os chamados POPs, né? A gente convencionou chamar POP, mas são diversos planos, né? Planos que são orientadores do serviço, né? A gente pode citar como muito importante, talvez o mais importante, o plano de radioproteção. Depois, o plano de segurança do paciente, né? E o plano de gerenciamento de resíduos sólidos em saúde. A gente também tem uma especial atenção em relação aos profissionais que estão prestando serviço na clínica, que tem que comprovar o seu vínculo com a clínica e o seu vínculo com a sua entidade profissional, né? Reguladora profissional, no caso, os conselhos, né? Depois, a gente verifica se é muito importante verificar também se o treinamento em serviço e a educação continuada estão sendo seguidos, né, na rotina, se existem planilhas que comprovem que esses treinamentos estão sendo executados, estão sendo feitos. Uma parte também fundamental é o contrato de manutenção dos equipamentos geradores de radiação, né? A gente não pode admitir que se mantenha um equipamento irradiador, né? Tem a garantia de que ele está em plenas condições de uso. Também observado o estado do estabelecimento, o estado da área física, né? E também os contratos de manutenção predial, aquilo que vai garantir que aquele status seja mantido. E, ao final, a gente vai ver as rotinas de trabalho, se o serviço adota uma metodologia da gestão da qualidade, a calibração dos equipamentos e instrumentos, registro de ocorrências radiológicas, são fundamentais nessa análise. Tá? Então, a inspeção sanitária ela não é apenas uma verificação das instalações, né? Ela verifica-se também todas essas outras atividades, equipamentos, contratos, tudo que está relacionado. Então, a inspeção sanitária ela também é um ato administrativo de recolhimento de informações relevantes visando o gerenciamento dos serviços e das atividades envolvidas nesse serviço. E aí eu trouxe alguns exemplos, né, de inspeção sanitária, né, que a gente entende que seja uma auditoria sistemática, não apenas das condições de segurança e conforto da instalação para o paciente e também os indivíduos ocupacionalmente expostos, mas, sobretudo, uma avaliação criteriosa de todas as rotinas e procedimentos terapêuticos aplicados, segundo as boas práticas vigentes. Ok?
Aqui a gente traz outros exemplos, né? A gente verifica, por exemplo, a guarda de fontes de radiação, se estão bem acondicionadas em local certo, adequado, né? Verifica também se há alguma pendência em relação à constituição das instalações, né? Aqui a gente vê uma cabine de comando, né? Onde a gente verificou que havia uma necessidade de colocar uma divisória aqui à frente da cabine. A gente verificou aqui também uma localização do botão de emergência, né? Numa clínica também que a gente inspecionou, onde o botão de emergência estava bem colocado, né? Uma área visível e muito próxima da cabine de comando, exatamente dentro da cabine de comando, né? Uma coisa importante também lembrar é que toda a inspeção ela não é feita sem a participação de um funcionário do estabelecimento, né, que seja destacado exatamente para acompanhar toda a inspeção sanitária, tá? Então, a gente não vai fazer da inspeção, não é um ato de bisbilhotar, nem um ato de ultrapassar, né, de fazer uma coisa sem a anuência de quem está lá presente. Então, o serviço ele é sempre avisado, assim, mais recentemente, então, como a gente está durante a pandemia, a gente está avisando antes, né, onde nós vamos fazer a inspeção, e durante a inspeção, o acompanhamento é obrigatório de um funcionário para poder testemunhar todos os atos que forem lavrados durante a inspeção. Uma parte importante da inspeção é quando você verifica, né, verifica os testes que são executados na clínica para o bom funcionamento, né, de todos os sistemas operacionais. Aqui a gente cita os testes de aceitação, os testes de comissionamento e de controle de qualidade, tanto relacionados com a teleterapia quanto da braquiterapia. Chamando atenção em especial para o registro diário, né? A gente botou como exemplo aqui o de pacientes em teleterapia, mas a gente sabe que existem outros registros que são importantes e que a gente também, durante a inspeção, busca, né? Para ver se, primeiro, se o registro diário, por exemplo, de dose, né? Que foi de tratamento que foi aplicada, ele está sendo rigorosamente lançado nas fichas de tratamento, né? A gente sabe que, infelizmente, às vezes por negligência mesmo, omissão, né, já houve casos em que o registro era deixado para ser lançado depois e causa problemas de toda a ordem quando se esquece isso. A gente vê que observa também durante a inspeção se estão funcionando todos os sistemas operacionais. Exemplo aqui, a gente está verificando nessa imagem, né, se as câmeras, né, estão funcionando, o serviço audiovisual, né, de comunicação, intercomunicação entre os pacientes em tratamento na sala de terapia e a cabine de comando estão operacionais. Outro dado importante também é a gente verificar, né, os fluxos, né, de controle dos níveis de exposição ao risco do ambiente de trabalho. No caso da radioterapia, a gente sabe que tem que ter um mapa de risco ambiental onde esteja considerado as áreas de risco ambiental e classificadas as áreas. Isso só pode ser confirmado, né, mediante exatamente um controle interno do estabelecimento feito por um físico que vai fazer o levantamento radiométrico de cada área, né, e depois
lançar, então, esse dado para que a gente possa observar exatamente se está sendo seguido esse item também. A gente chega aqui já na parte mais de observação dos instrumentos de dosimetria e aferição de controle de qualidade, que são instrumentos importantíssimos na rotina, né? E a gente é obrigado também a checar, primeiro, se os equipamentos e os instrumentos todos estão relacionados no inventário, eles de fato existem, se a clínica tem posse desses instrumentos e se eles estão sendo utilizados de verdade, de fato, né? Mais uma vez aqui, para encerrar, a gente está mostrando um colega aqui, durante uma inspeção, verificando, então, um fantoma para dosimetria do feixe. E também verificando, né, as câmaras de ionização e os eletrômetros.